Nele vivemos, nos movemos e existimos. É Deus quem nos sustenta todos os dias que nós necessitamos desesperadamente dele. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 5. Nós vamos ler todo o capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. Todo o capítulo. Vamos ler de modo alternado também. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalael, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 75 anos e gerou Jarede. Depois que gerou a Jarede, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jarede viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois de gerou a Enoque, viveu Jarede 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jarede foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 375 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 979 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou a um filho. Pôs seu nome de Noé, dizendo: Esse nos consolará de todos os nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, desta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Juntos. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cão e Jafé. Vamos orar. Ó Deus, nós te damos graças porque nos concedes o privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado por esse santo lugar, pela bênção da comunhão contigo, da comunhão com os nossos irmãos. Obrigado porque juntos já adoramos ao Senhor, a Deus, a certeza de que o Senhor nos acolhe e através da adoração o Senhor também nos abençoa. Estamos certos de que esse é um momento especial em que a Tua palavra, ó Deus, falará conosco. Mas para que isto ocorra, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine. Que
Teu Espírito Santo abra o nosso coração, nos dê entendimento e compreensão das verdades do Teu livro santo, para que possamos, ó Deus, aprender mais uma porção das Sagradas Escrituras e possamos, ó Deus, ser desafiados através desta porção da Tua Palavra a mudarmos a nossa vida, nosso comportamento, as nossas perspectivas, ó Deus, aqui sobre a terra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Nosso tema hoje é o desafio da comunhão com Deus. O que é a vida? É uma boa pergunta. E a Bíblia responde esta pergunta apontando para a eternidade de Deus, mas apontando também para a transitoriedade do homem. O Salmo 90 que nós lemos, ele vai dizer que a nossa vida é como uma nuvem impelida pelo vento, vai dizer que a nossa vida é um breve pensamento, vai dizer que a nossa vida é como a erva que de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Por quê? Por causa da entrada do pecado do mundo. Diz o salmista no Salmo 90 que nós somos conturbados e consumidos pela ira de Deus. Somos consumidos pela sua ira e pelo seu furor nós somos conturbados. Ao ler o capítulo 5 de Gênesis, uma coisa salta aos nossos olhos: a longevidade destes homens. E essa longevidade é contrastada com uma informação que está pouco à frente no capítulo 6, versículo 3. Se no capítulo 5 há a descrição de homens que viveram centenas de anos, no capítulo 6, versículo 3, já há uma limitação para esse tempo. Diz o texto que Deus, vendo a maldade humana, disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem, e a duração dos seus dias serão de 120 anos. Agora, no Salmo número 90, nós percebemos que esta duração encurta-se ainda mais. Os anos dos homens sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e fado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Mas a vida não pode ser vista tão somente como algo transitório, passageiro, cansativo e enfadonho, porque Deus mostra que apesar da nossa transitoriedade, apesar de sermos passageiros, apesar da nossa vida ser tão efêmera, há um propósito de Deus para a nossa existência. E esse propósito se cumpre quando nós observamos na palavra que Deus escolhe dentre os homens aqueles para serem seus filhos. E esse é o nosso primeiro ponto nesse estudo: a raça eleita ao longo dos séculos. O capítulo 5 do livro de Gênesis narra a história dos descendentes de Adão e Eva. E essa história compõe a história da geração escolhida por Deus. Os irmãos percebem que não são citados, obviamente, todos os nomes de todos os filhos de todas as gerações de Adão e Eva. Apenas alguns são citados nominalmente. Ao todo, 7. E eles começam com 7: Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé e seus filhos. 7 gerações a partir de Enos. Notem, 7 gerações a partir de Enos. E esse destaque é bastante importante, porque são citados apenas 7 gerações e 7 nomes nesta lista dos filhos e dos descendentes de Adão e Eva, porque estes se constituem na geração eleita, na raça escolhida. Este se constitui naqueles que foram escolhidos por Deus. Outros nomes são omitidos. Notem que a cada versículo o texto vai afirmando que teve filhos e filhas. Notem isso no versículo 4.
Teve filhos e filhas, no versículo 7. Teve filhos e filhas, no versículo 10. Teve filhos e filhas, no versículo 13. Teve filhos e filhas, no versículo 16. Teve filhos e filhas, no versículo 19. Teve filhos e filhas, no versículo 22. Teve filhos e filhas, no versículo 26. E estes filhos e estas filhas, quem são? Porque estes filhos e estas filhas não são nominados, porque os seus nomes não são indicados. Meus queridos, há um propósito na presença desses 7 nomes, que representam 7 gerações, e há um propósito na ausência dos outros nomes, tão somente classificados como filhas e filhas. Filhas e filhos. O que esta citação indica e o que esta omissão representa? Esta seleção de nomes e a omissão de outros, ela cumpre um propósito. Os nomes que foram citados são aqueles que viveram a semelhança de Abel, que reconheceram a revelação de Deus. São aqueles que serviram ao Senhor de todo o seu coração, e são aqueles que obedeceram à sua vontade. Os outros nomes não são citados, porque não fazem parte da raça eleita ao longo dos séculos. Tanto é assim, meus amados, que estes pereceram nas águas do dilúvio, sendo salvo apenas Noé, um dos descendentes de Sete. Notem que a nossa importância, e trazendo isso para os nossos dias, ela não é medida pelas nossas realizações terrenas. Note que quando fala da biografia de Caim, o texto bíblico vai destacar algumas realizações dos filhos de Caim. Os irmãos estão lembrados? Um dos filhos foi aquele que deu início à criação de gado. Outro filho foi aquele que se tornou fabricante dos instrumentos de ferro. Outro filho foi aquele que se tornou fabricante dos instrumentos musicais. Destaca-se na biografia de Caim os feitos e as realizações destes filhos, ao passo que na biografia dos filhos de Sete não se dá nenhum destaque às suas realizações, aos seus feitos, às suas descobertas. Por quê? Porque a Bíblia faz questão de frisar que a nossa importância não é medida pelas nossas realizações terrenas. A nossa importância é medida pelo fato de nós sermos raça eleita, geração santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. A glória do crente não está nas realizações humanas, não está nas coisas importantes que ele venha a fazer ou deixar de fazer, não está em nomear cidades, nomear prédios públicos, em ser reconhecido pelo seu status, pela sua posição ou pelas suas realizações. A glória dos escolhidos de Deus está no fato de serem escolhidos de Deus, e está no fato de eles conhecerem a Deus. Há um versículo que eu gosto muito, Jeremias 9, 23, que diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. A nossa glória está em conhecer a Deus, em ser filho de Deus, em ser raça eleita, em ser geração santa, em ser um povo de propriedade exclusiva de Deus. Há muitos que vivem como os filhos de Caim, se vangloriando das suas descobertas e das suas realizações terrenas, em vez das espirituais. Preferem gerir a sua própria vida, conduzir o seu próprio destino, em vez de confiar em Deus e em vez de andar com Deus. Preferem um conhecimento enfadonho das realidades terrenas, em vez do conhecimento salvador das realidades espirituais. Nesse texto,
são nomeadas 14 gerações. E há a citação de filhos e filhas que não figuram nesse texto. Relacionando isso com o Novo Testamento, isso explica o que Jesus disse aos fariseus: vocês não ouvem a minha voz, porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. De modo nenhum elas ouvirão a voz de estranhos. Às minhas ovelhas eu dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. Porque o Pai que me deu é maior do que tudo, e eu e o Pai somos um. Mas aos fariseus que se gloriavam de serem filhos de Abraão, disse Jesus: embora sejam filhos de Abraão, vocês não são das minhas ovelhas, porque vocês não ouvem a minha voz. E aqui está muito claro nesse texto, comparando a geração de Caim com a geração de Sete, e comparando a geração de Sete com aqueles que não foram nomeados, que há alguns sim que se constituem ovelhas, há alguns sim que ouvem a voz de Deus, há alguns sim que o seguem, há alguns que reconhecem a revelação de Deus, há alguns que colocam a sua fé em Deus, há alguns que obedecem e outros que não o fazem. Tanto é assim que o livro vai citar diversas pessoas, este capítulo vai citar diversas pessoas pelos nomes, enquanto outras permanecem no anonimato. Diante disso, meus queridos, nós devemos, aplicando para a nossa vida, nos perguntar: será que pelo fato de eu e você sermos escolhidos por Deus, será que pelo fato de eu e você sermos eleitos de Deus, será que pelo fato de nós termos o Espírito Santo habitando em nós e nós sermos novas criaturas, será que diante desses fatos nós temos demonstrado gratidão? Temos demonstrado gratidão a Deus pela escolha que Ele fez nos tempos eternos, pela ação do Seu Espírito fazendo-nos novas criaturas, pela ação do Seu Espírito convertendo-nos das trevas para a Sua luz, pela presença do Seu Espírito em nós, nós temos sido gratos. Reconhecemos que isso só provém da graça divina. Temos nos alegrado, meus queridos, por sermos novas criaturas, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e nós como cristãos temos razões de sobra para ser alegres, porque nós pertencemos ao Senhor, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, porque nós somos um povo eleito, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Temos desfrutado desta paz que Jesus Cristo nos veio trazer, mas sobretudo temos vivido para agradar a Deus, como viveu Enoque, e como viveu Abel, como viveu Enos, como viveu Abel, como viveu Sete, como viveu Enos e outros nomes que são citados aqui. Temos vivido para agradar e satisfazer aquele que nos chamou? São perguntas que o nosso primeiro ponto traz para nós nessa noite. O segundo ponto, quero destacar a longevidade e ao mesmo tempo a finitude do homem na terra. Os irmãos puderam perceber que foram citados diversos personagens aqui. Isso causa até uma certa estranheza para nós, a longevidade desses personagens. Notem, meus irmãos, que quase todos viveram um século, segundo a descrição desse capítulo 5. Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912 anos, Enos viveu 905 anos, Maalalém viveu 895 anos, Jared viveu 962 anos, Enoque viveu 365 anos, Matusalém, que mais viveu, 969 anos, Lameque, que não é o Lameque descendente de Caim, é um outro Lameque, Lameque viveu 777 anos. Como é que nós devemos entender essa longevidade desses personagens bíblicos? Os teólogos, meus queridos, trazem algumas explicações. Eu quero destacar 3 delas. A primeira, a forma de se contar o tempo naquela época
poderia não ser igual à forma de se contar o tempo hoje. Um dia poderia não ter as 24 horas que os nossos dias têm. E é importante entender que a contagem do tempo é diferente entre diversos povos. Nós temos o calendário gregoriano, que é o nosso calendário. Nós temos o calendário judaico, que é diferente do nosso. Nós temos o calendário muçulmano, embora todos eles sejam contados como meses solares, né, e os anos sejam semelhantes aos nossos em duração. Nós estamos em 2026, os muçulmanos não estão nessa data e nem sequer os judeus. A contagem dos anos tem marcos diferentes de início, né. Nós contamos a partir do nascimento de Cristo, né, os muçulmanos a partir da Hégira, que foi a fuga de Maomé, e os judeus contam a partir do Antigo Testamento. Então a contagem cronológica de tempo é diferente entre os povos. Pode ser, né, e os teólogos apontam esse como uma das possibilidades, uma das hipóteses, que a duração desses personagens bíblicos seja menor, porque o tempo era contado de uma outra forma. Mas um segundo ponto, e note que esse segundo ponto ele tem um respaldo no capítulo 6, versículo 2. O segundo ponto é que o Espírito de Deus atuava nas pessoas, concedendo-lhes longevidade, para que eles pudessem povoar a terra. Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus diz: o meu Espírito não atuará para sempre no Espírito do homem, de tal forma que a duração dos seus anos serão de 120 anos. Marca o limite, 120 anos. Até hoje existem pessoas que quase chegam aos 120 anos, eu não sei se há casos de pessoas que ultrapassaram esta marca. Então note que aqui há uma limitação. E se a limitação estabelecida por Deus em Gênesis 3 vigora até hoje, isso pode indicar que realmente estes homens viveram muito tempo, porque o Espírito Santo sustentava suas vidas por mais tempo, com o propósito deles povoarem a terra. E é uma segunda possibilidade levantada pelos teólogos. Uma terceira possibilidade é que os homens duravam mais tempo porque as condições do mundo eram totalmente diferentes das condições do mundo que existe hoje. Ainda que sob o efeito do pecado, o mundo estava muito melhor em termos de condições climáticas, em termos de condições de saúde, do que o mundo que nós estamos hoje. Mas esse não é o ponto principal desse texto. Seja qual for a interpretação, viver muito no mundo decaído e contaminado pelo pecado é algo que se tornou enfadonho e cansativo. Nós percebemos isso na declaração de um dos descendentes de Sete. Notem, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e pôs-lhe o nome de Noé. Qual é o significado do nome de Noé? Ele nos consolará dos nossos trabalhos e fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então notem, os anos, sejam literais ou não, são anos enfadonhos, são anos cansativos. Por quê? Porque a terra está sob maldição, em virtude da entrada do pecado no mundo. O fato de Deus limitar a existência a 120 anos é um ato de juízo, mas é um ato de misericórdia também. É um ato de misericórdia. Por quê? Porque viver muito tempo numa terra caída, contaminada, que se degenerava, se degradava, que se afundava no pecado, era algo que se tornou enfadonho. Eu estou com 61 anos, e quando eu vejo algumas coisas que acontecem no nosso tempo, eu me sinto totalmente fora de moda. Parece que eu não me enquadro com algumas coisas que as pessoas acham comum e normais nos nossos dias. Vai se tornando cansativo, vai se tornando enfadonho ver algumas coisas que hoje são tidas como coisas comuns, normais, aceitáveis por todas as pessoas. Notem que Deus, ao encurtar a existência humana, estava derramando juízo sobre o homem, mas também estava manifestando misericórdia.
Viver por longo tempo no mundo decaído é sofrer, é passar por enfado, é passar por canseira. É o Espírito Santo que sustenta a nossa vida, meus irmãos. É o Espírito Santo que nos dá o fôlego da nossa vida. Paulo entendeu muito bem isso quando afirmou lá no capítulo 17 de Atos: nele vivemos, nos movemos e existimos, pois somos também feitura dele. Então, seja qual for a nossa adoração, é a adoração que nos é dada, que nos é permitida pela ação do Espírito Santo em nós. O salmista no Salmo número 90, já citamos esse texto, ao analisar a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, diz: os nossos dias sobem a 70 anos, ou sem se havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Diante da longevidade do homem e ao mesmo tempo da sua finitude, qual deve ser a nossa oração? O que nós devemos pedir nos anos que Deus nos der? Qual deve ser a nossa oração? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. A oração feita pelo salmista, lá no Salmo 90, versículo 12, o Salmo de Moisés. Terceiro ponto, o desafio de andar com Deus no mundo caído, que dá o tema a nosso estudo. Meus queridos, além do ponto em comum de muitos personagens durarem muito tempo, há um segundo ponto comum nesse texto. Qual é o segundo ponto comum que esses personagens têm? São 3 verbos. Qual é esse ponto? Todos eles têm a mesma experiência, os mesmos 3 verbos agindo na sua vida. Conseguiram identificar? Viveu. O que mais? Todos eles. Viveu, gerou e morreu. Todos eles. Viveu, gerou e morreu. Todos eles experimentaram a morte. Todos? Todos? Não, há uma exceção. E nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. Há uma exceção. Bom, isso está de acordo com o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 5. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E essa realidade precisa estar na nossa mente. Não importa se eu vou viver muitos anos ou poucos anos, a verdade é que, via de regra, eu vou viver, eu vou gerar filhos e vou morrer. E por que essa realidade deve estar na nossa mente? Para que a gente não seja pretensioso, a gente não seja arrogante, para que a gente não seja soberbo, para que a gente não se ache eterno, para que a gente não acredite que o que nós temos aqui é que vai nos dar tranquilidade, e tranquilidade à nossa alma. Isso nos orienta em relação às nossas ambições, desejos, aspirações e buscas. Há tanta gente que se digladia pelas coisas terrenas, quando as coisas terrenas ficam aqui. Há tanta gente que morre ou tira a vida pelas coisas terrenas, e as coisas terrenas ficam aqui. Não muito distante de nós, há pouco tempo atrás, um pai e um filho chegaram ao ponto de cometer o assassinato por causa de herança. E a herança fica aqui. Então, essa expectativa de que um dia nós vamos repetir a trajetória desses personagens deve estar presente em nós, para orientar as nossas aspirações, buscas, desejos, projetos de vida, os nossos sonhos. Seja o que for, dure quanto durar, eu tenho certeza que eu vou viver, gerar filhos e morrer. Algumas pessoas que usam o ditado: ninguém fica para semente, né? Ninguém fica para semente. O autor de Eclesiastes, no capítulo 2 do seu livro, nós fizemos uma série de 3 estudos sobre o capítulo 2 de Eclesiastes. Ele mostra que
a busca pela realização nas conquistas terrenas, a busca da realização na sabedoria, a busca da realização no trabalho, podem ser suficientes até para nos satisfazer nessa vida, deixar um legado, mas no fim, elas redundarão em canseira, em enfado, em desespero, em vaidade das vaidades e correr atrás do vento. Eu achei fantástico estudar o capítulo 2 de Eclesiastes e compartilhar com os irmãos desse capítulo, porque é uma escola de vida que mostra realmente, com muito realismo, o que é a nossa vida. Mas, como eu disse, há uma exceção. Quem é esse personagem que não morreu? Quem é o personagem que não morreu? Enoque. Foi o único. Qual outro? Elias, né? São dois personagens singulares, né? Enoque e Elias. Eles não experimentaram a morte. Esse personagem bíblico é descrito como alguém que teve uma comunhão profunda e íntima com Deus, como alguém que andou com Deus e como alguém que foi transladado. Não existe nenhum relato anterior de transladação, existe um posterior, o de Elias, mas não existe nenhum relato anterior. E a Bíblia também não se preocupa em dar explicações, né, antes disso e nem depois disso. Se os irmãos observarem o versículo, ele laconicamente vai falar: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Como assim? Simples assim. Ah, mas Enoque então foi tomado por Deus porque obedeceu perfeitamente a lei de Deus, porque ele era perfeito? É isso? É isso? Porque se for isso, a salvação então pelas obras, e Enoque foi salvo pelas obras. Será que é isso? Não era, meus queridos. Assim como Elias não era perfeito, mas ambos andaram tão intensamente com Deus, em tão comunhão com Deus, em tanta obediência à palavra de Deus, em tanto reconhecimento da presença de Deus em suas vidas, que Deus os glorificou, né? Quando Deus translada alguém, Ele glorifica, né? Ele pega alguém que está nessa natureza pecaminosa, caída, e transforma, dando um novo corpo para que possa habitar nos céus. Ou seja, eles experimentaram por antecipação aquilo que os que estiverem vivos quando Cristo voltar vão experimentar, né? Ser transformados e transladados. E qual será que vem primeiro? Transformados e transladados ou transladados e transformados? Eu acredito que transformados e transladados, né? É isso? Faz sentido também, porque se esse corpo mortal não pode herdar o reino de Deus, né, ser transladado com este corpo, sem que esse corpo seja transformado, não é possível, né? Então, a gente coloca em termos de ordem cronológica, mas não há a ordem cronológica, né? As duas coisas aconteceram simultaneamente. Ao mesmo tempo que ele foi transladado, ele foi transformado para habitar nos céus, né, para estar com o Senhor. Exatamente, fatos simultâneos. Vale destacar que tanto Enoque quanto Elias não eram perfeitos. Lembrem-se, foram gerados à imagem e semelhança de quem? Do Adão. Antes da queda ou depois da queda? Depois da queda. Então já herdaram a semente da queda, mas foram pessoas que obedeceram ao desafio de andar com Deus. Há uma curiosidade que não pode passar despercebida nesse texto aqui. Lameque, notem, a 7ª geração de Caim, e representa o ápice da desobediência, rebeldia e afastamento de Deus. Ele resume a trajetória daqueles que buscam autossuficiência fora de Deus, uma trajetória de corrupção, degeneração e de afastamento do Senhor. Enoque é a 7ª geração de 7. É meio redundante, né? 7ª geração de 7, mas é isso mesmo.
Ele é a 7ª geração de Sete e representa o ponto mais alto daqueles que seguiram e servindo a Deus, reconhecendo a Deus como Deus revelado, reconhecendo a vontade de Deus como a vontade para as suas vidas, colocando sua fé em Deus, obedecendo a Deus e andando com Deus. Interessante, né? 7 gerações, tendo Lameque o ápice da degeneração, miséria, corrupção e maldade. 7 gerações, tendo Enoque o ápice de alguém que conheceu a Deus, obedeceu a Deus, serviu a Deus, andou com Deus e, diferentemente de todos os demais, viveu, gerou filhos e não morreu. O número 7 é significativo na Bíblia. A Bíblia não é, obviamente, um livro de numerologias, mas existem alguns números que são simbólicos. Eu vou citar 3 aqui, que são bastante conhecidos. O número 4 na Bíblia representa o quê? Há muitos 4 no Apocalipse. 4 cavaleiros, 4 selos. Representa o quê, o número 4? A terra. Número 4 representativo da terra. O número 6 representa o que na Bíblia? Esse a própria Bíblia diz o que representa. Imperfeição, número de homem, né? E o número 7 representa o número da perfeição. Então note que as marcas das digitais de Deus estão sobre todas as gerações, inclusive daqueles que o desobedecem, né? Como é a geração de Caim. Mas essas duas gerações, quando comparadas, elas demonstram que o Salmo 1 diz, no seu último versículo: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bom, a grande pergunta é: andar com Deus é fácil? Será que Enoque viveu um tempo tão bom que andar com Deus era tranquilo? Era fácil? Nunca foi, nunca será. Os dias de Enoque, é bom se lembrar que eram os dias em que a corrupção, a degeneração, a maldade humana estavam crescendo de uma forma aviltante. Tanto é que o livro de Gênesis, no capítulo 6, vai apresentar o dilúvio como juízo de Deus sobre todos estes, descendentes de Caim e descendentes de Sete, que não obedeceram a Deus. Então os dias eram extremamente desafiadores. Os dias eram extremamente difíceis, eram dias que precederam o dilúvio. A degeneração, a corrupção, a desumanização, a violência e a maldade estavam se disseminando de uma forma gritante sobre a terra. Mas mesmo assim, as 7 gerações de Sete, tendo seu ápice em Enoque, brilharam como estrelas solitárias no firmamento. Bom, os nossos dias não são muito diferentes daqueles dias. Nós cremos que Deus visitará a terra em juízo. E nós cremos que esses dias se aproximam. E qual é o meu desafio? Qual é o seu desafio? Andar com Deus. Andar com Deus. Esse é o meu e o seu desafio. Porque somos perfeitos? Não, para sermos perfeitos. Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Quando nós andamos na presença de Deus, Deus vai nos aperfeiçoando, nos transformando a sua imagem e a sua semelhança. O nosso desafio é andar com Deus. O homem tem uma pretensão na terra que é comum desde os dias de Caim até os dias atuais. Essa pretensão é tornar o seu nome célebre, conhecido, né? É fazer com que o seu legado ultrapasse gerações, é fazer com que geração após geração o seu nome seja lembrado. Isso é a pretensão do homem sobre a face da terra. Note que começou com Caim. Caim deveria ser errante na terra, ele construiu uma cidade. E teve um filho e deu o nome do filho a essa cidade, como que dizendo: eu vou descumprir a sentença de Deus, eu vou ter uma cidade, vou morar numa cidade, vou dar o nome do meu filho a uma cidade. Mas essa iniciativa e tantas outras iniciativas humanas para tornar célebre e conhecido o seu nome, para fazer com que o seu nome fique no hall da fama, todas elas estão fadadas ao fracasso, se feitas fora do projeto e do propósito de Deus.
Os nomes daqueles que fazem a história são os nomes dos escolhidos de Deus, em cujas vidas estão as digitais de Deus, em cuja história está a mão de Deus. São estes que respondem ao chamado da fé, reconhecem a revelação de Deus, obedecem a Deus e andam com Deus. Se eu e vocês queremos ter os nossos nomes lembrados, andemos com Deus, como Enoque andou com Deus. Dizia um cântico que eu aprendi na minha infância: Enoque andou com Deus e Deus para si tomou. Tal qual Enoque eu quero andar, tal qual Enoque assim com Deus, tal qual Enoque eu quero andar assim como ele andou. Estou adaptando o cântico que já não me lembro mais, mas era uma coisa parecida com isso, né? Que eu quero andar com Deus assim como Enoque andou. Alguma colaboração, queridos? Alguma dúvida? Dois da MEX. Sem dúvida. E olha que interessante, um dos descendentes de Enoque era Noé, né? E Noé andava com Deus? Curiosamente o texto vai nos dizer que Noé andava com Deus. Veja o capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, né? Não foi tomado por Deus como foi Enoque, não foi transladado como foi Enoque, mas foi usado por Deus para salvar, né, a raça humana através da construção da arca, né, onde eles encontraram abrigo do grande dilúvio. Então é interessante nós observarmos, né, como há um propósito nas Escrituras e como elas vão apontando para o Salvador, para o Senhor Jesus, o descendente da mulher que veio para superar, que veio para suplantar, melhor dizendo, as consequências da entrada do pecado. Se por um só homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, por um só homem também Jesus Cristo entrou a justiça de Deus e a vida. Louvado seja Deus por isso. Convido o Cristiano, pois não?